Olá pessoal, meu nome é Presley, sou engenheiro civil, formado pelo ITPAC Porto 2015 e tenho um MBA em Projeto de Execução e Desempenho de Estruturas e Fundações pela Instituição de Ensino IPOG, curso esse que foi realizado de forma presencial na cidade de Palmas, Tocantins. Bom, nessa pequena palestra iremos falar sobre o emprego de software no dimensionamento estrutural. O uso de software na engenharia já é uma prática grandemente difundida. E segundo Carvalho 2000, tais softwares buscam automatizar o processo de cálculo e detalhamento, sendo possível diminuir o tempo e obter uma concepção mais precisa das etapas de um projeto, permitindo assim um profissional usar maior tempo na análise dos resultados e das alternativas e não da resolução formalmente dita, né? Então, o que o autor quer dizer nesse sentido? Antigamente, antes de surgir o software de cálculo, né, o software de computador, de desenho, de modelagem estrutural, todo o projeto ele era feito de forma manual, de forma arcaica, né? O cálculo ele era feito, levava-se muito mais tempo para elaborar um cálculo estrutural, ou seja, modelar uma estrutura, fazer propor um pilar, uma viga, um arranjo estrutural para uma edificação. E esse determinado profissional, o calculista, então ele levaria muito mais tempo na fase de cálculo do que, bem na verdade, na avaliação dos resultados que ele obteve com aquele cálculo, né? Então, quando surgiu o software de computador, o profissional ele vai gastar menos tempo nessa concepção estrutural, nos cálculos estruturais, e vai ter um pouco mais de tempo para verificar, né, o dimensionamento que foi realizado, ver se ele condiz com as prescrições das normas, né, a 6118, a NBR 6123, né, que fala sobre as ações do vento, combinações e também na questão do detalhamento do projeto. Imagina só tu fazer um projeto de cálculo de um pilar, por exemplo, que eu me lembro que na época da graduação nós demorávamos aí 1, 2, 3 aulas para conseguir resolver um dimensionamento de um pilar de canto, por exemplo, e esse cálculo desse pilar ele tinha um relatório aí de umas 5 a 6 páginas, né? Agora tu imagina uma estrutura que ela tenha 50 pilares, né? Só o tempo necessário para calcular os pilares seria exorbitante aí, que com o uso de software a gente pode obter esse resultado dentro aí dependendo do software do projeto, dentro de 10 a 15 minutos, né? Claro que projetos maiores você vai gastar um pouco mais de tempo nesse cálculo, porque ele vai pesar muito para o computador estar realizando esse cálculo, né? Então, falando um pouco de concepção estrutural. A concepção estrutural nada mais é do que o lançamento e a modelagem dos elementos estruturais que compõem a estrutura global. Esses elementos são pilares, vigas, lajes e fundações. Então aqui nós temos uma pequena figura ilustrando aí um elemento estrutural chamado sapata, uma viga, as lajes e um pilar. Nessa outra figura nós temos aí um pouco mais de detalhes, né? Temos aí uma laje nervurada, temos uma laje maciça, temos viga chata, temos uma fundação através de bloco e estaca, temos a fundação por sapata corrida e também a fundação somente por viga baldrame e também o elemento escada, né? Pois bem, após a modelagem do projeto dentro de um software de projeto, ela ocorre da seguinte forma: você vai lançar, primeiramente, você vai importar a sua arquitetura para dentro do software, né, da plataforma CAD do software, onde você vai ter a opção de modelagem e você vai lançar o edifício primeiro lançando os pilares, depois vigas, lajes e os pavimentos, assim como for o projeto. Nesse caso aqui nós temos um pavimento térreo, um primeiro, segundo, terceiro e uma cobertura, né? Então a estrutura lá vai ficar inteiramente aqui desta forma. Na modelagem 3D são peças tridimensionais, né? O modelo da análise estrutural
ele é discretizado em grelhas, que essas grelhas são grelhas de barras horizontais e verticais, e esse modelo ele é analisado pelo software como um pórtico espacial. Então, tu imagina aí uma edificação onde o cálculo ele é manual. Você pode até modelar um pórtico, né, utilizar hoje já de software como, por exemplo, o F-Tool, o ProUltrame, né, que é um software que é utilizado para verificação de esforços em postes, mas você não consegue analisar de forma tridimensional toda a estrutura como um todo, o que pode ser feito dentro dos softwares de cálculo estrutural. Então, dentro do software de dimensionamento estrutural, diversos tipos de análise, desde a análise através de elementos finitos, as análises mais comuns que são realizadas pelo pórtico espacial. No Brasil, os dois softwares mais conhecidos são o TQS e o EBERC. Ambos consideram a estrutura como um modelo de grelha espacial, onde as vigas e lajes são uma estrutura única, obtendo resultado muito próximo da análise desse pavimento pelo MEF, né, que é o método dos elementos finitos, que é utilizado, por exemplo, para análise no software SAP 2000. Então, o cálculo dos esforços das vigas e pilares é considerado como um pórtico de barras, como já até comentei, né? Aqui tem um pouco mais detalhado o dimensionamento das lajes através dos esforços pelas barras horizontais e verticais e o dimensionamento de vigas e pilares a partir da transposição dos esforços das lajes para as vigas e as vigas para os pilares por meio das barras que são geradas no pórtico 3D. Um pouco sobre a análise estrutural, né? Então, o software TQS ele já está hoje na versão 20. Ele considera o pórtico espacial com as lajes, vigas e pilares, sendo possível o dimensionamento desses elementos e as verificações dos esforços do pórtico, sendo eles os deslocamentos, momentos, flexão, torção, etc., além das verificações dos estados limites de serviço de utilização. Esses mesmos dados eles podem também ser retirados do software EBERC, também verificado deslocamentos horizontais, verticais, momentos, a flexão, torção e etc., né? Por exemplo, deslocamento nas lajes, flecha de laje. Ainda na fase de análise estrutural, ambos os softwares permitem ao engenheiro calculista fazer diversas verificações, como acabei de comentar, verificação de flechas em vigas e lajes, esforço cortante, esforço normal devido às cargas horizontais, esforços também normais devido às cargas verticais, deslocamentos, deformações, momentos, cortantes. Bom, etapas do projeto, né? Todo projeto, qualquer que seja ele, seja de uma residência com pavimento térreo ou seja de um prédio com 30, 40 pavimentos, ele parte de um estudo, a concepção estrutural ela vai nascer a partir de um estudo da arquitetura, daquilo que a arquitetura vai delimitar, né? Por exemplo, um espaçamento entre um pilar e outro, onde eu vou poder colocar um pilar, onde eu não vou poder colocar. Então, nessa fase é muito interessante ter a conversa do engenheiro que vai estar elaborando o projeto estrutural com o arquiteto que fez a concepção arquitetônica, né? E para que esse projeto estrutural ele venha ter um desempenho econômico, né? Tendo em vista o partido arquitetônico, né? Então, como que funciona? Você pega uma planta arquitetônica, você vai começar a fazer o seu arranjo estrutural, lançando os pilares, lançando as vigas. Isso já deve estar pré-dimensionado. Quem que vai fazer esse pré-dimensionamento? O próprio profissional que vai determinar que tipo de qual a seção que ele vai adotar, tanto para pilar, para viga, para laje, né? A norma ela traz para a gente, a NBR 6118, ela delimita aí a seção mínima de um pilar, né? Que ele tem que ter 360 centímetros quadrados de área de seção, né? Então, por exemplo, qual seção que eu vou poder colocar para atingir essa área, né, mínima, né? 14 por 30 a gente já consegue atender essa necessidade. Da mesma forma, o M118 também traz um pré-dimensionamento para as vigas, né? Ou seja, meu BW não pode ter menos do que 10 centímetros e em algumas situações ele não pode ter menos do que 12 centímetros. A relação do vão, você vai partir do pressuposto que a altura da viga tem que ter 10% do vão, né? Isso é um conhecimento aí empírico que a gente acaba adquirindo aí ainda na época da faculdade, quando a gente está começando a fazer os cálculos de vigas, né, viga bem apoiada, você parte da ideia de que a tua viga vai ter uma altura de 10% do vão. Pois muito bem, feito esse pré-dimensionamento, lançou-se os pilares, as vigas e as lajes, você tem que lançar o carregamento na estrutura, né? O que são esses carregamentos? São as cargas variáveis, as cargas acidentais, né, que são as cargas permanentes, e as cargas invariáveis, né? Uma carga de uma escola, por exemplo, onde tem alunos, a carga permanente é a carga da estrutura, a carga dos objetos que vão estar naquela determinada sala, e a carga variável é a carga das pessoas, que vai ter momento onde a escola não vai ter nenhum aluno, nenhum professor,
então a estrutura ela vai estar aliviada. Então, pessoal, fazendo esse pré-dimensionamento e lançando as cargas, você faz o processamento da estrutura e assim você vai partir para as verificações, né? Se a estrutura que foi pré-dimensionada, se ela consegue resistir aos esforços solicitantes, tendo em vista os carregamentos que foram colocados. No caso de atender todos os requisitos dos estados limites de serviço, de verificação, as flechas, torção e etc., você já pode partir direto para o detalhamento da estrutura, detalhando assim as armaduras de vigas, armaduras de pilares, cortes e inserção de notas que achar necessário colocar para facilitar o entendimento na execução. Caso esse dimensionamento, essa verificação não atenda, você deve voltar e rever o seu modelo estrutural, rever o seu arranjo estrutural e a partir daí fazer um novo pré-dimensionamento e de novo rodar o cálculo estrutural e verificar de novo essa etapa de verificação. Atendeu, detalhe, se não atendeu, volta novamente. Então esse é um ciclo que você tem que fazer até o seu projeto ficar ideal. Então, continuando sobre as etapas do projeto estrutural, né, que já praticamente falei tudo isso aqui no slide anterior. E um detalhe aí, um bom software não faz um bom engenheiro, mas ajuda no aprendizado. Então, pessoal, não seja um engenheiro clique-clique, aquele que só faz engenharia com o teclado e o mouse, ou simplesmente um operador de joystick. Então, essa imagem ela está no livro aí do Hélio Kimura, salvo engano. Ele é o autor do livro Informática Aplicada ao Dimensionamento Estrutural. É um livro muito interessante, ele é baseado especificamente no software TQS e é um livro que vale a pena dar uma conferida, né? Então agora eu vou fazer aqui uma pequena demonstração de um projeto feito já no eBERIC na versão V10, né? A gente pode conseguir baixar esse eBERIC lá no site da AutoQI. A versão Demo ele tem todos os módulos ativos, no entanto ele só é para estudos, né? Você não consegue salvar, não consegue exportar, não consegue fazer nada no software a não ser modelar e rodar um cálculo estrutural. E também eu vou estar mostrando um pouquinho aqui do software TQS, alguns projetos aí que eu já fiz aí há um bom tempo aí, alguns deles já foram executados, outros ainda estão em fase de execução. O TQS hoje ele já está também na versão 20, né? Provavelmente aí no próximo ano aí já está saindo o eBERIC, que é a versão 2018, que é a nova versão. E o TQS também todo ano se atualiza, né? Então provavelmente em 2018 já deve estar saindo aí a versão 21 do TQS. Então agora, pessoal, vamos aqui para uma pequena demonstração. O software eBERIC na versão 10 e o software TQS. Vou colocar para abrir aqui porque demora um pouco. Então, pessoal, aqui o software eBERIC V10, eu abri aqui um projeto que eu fiz esse ano, em mês de agosto, um projeto de uma edificação comercial, onde tem um pavimento térreo, um pavimento superior e mais um outro pavimento aqui de possível ampliação. Então, aqui está o meu pórtico 3D da estrutura, né? Como havia mostrado aí no início aí dessa palestra, aí, aqui eu tenho a minha estrutura formada pela fundação, pilar, viga e laje, né? Então, voltando aqui para a parte de lajes, vamos ver aqui a parte de lajes. Eu consigo visualizar a minha grelha em 3D, onde essa laje ela foi dimensionada a partir dessas barras que foram criadas aqui. Esse projeto ele foi feito lançando lajes treliçadas. Então, essa barra específica em verde é onde tem a minha treliça pré-fabricada, né? Então aqui a gente pode verificar, por exemplo, modelo de dimensionamento, cisalhamento, modelo elástico, barras, deslocamentos, por exemplo. Eu consigo ver esses pontos em vermelho, é onde está tendo maior deslocamento, né? Então aqui eu estou tendo uma flecha aqui da ordem de 0,83 centímetros, né? Pessoal, qual que é essa limitação aqui? Bom, para lajes, a NBR 1018 está lá no item 15, salvo engano, tem aquela tabela lá que traz o vão que deve ser L sobre 250. Se eu tiver errado aí, vocês podem me corrigir aí nos comentários, né? Então aqui a gente vai encontrar qual que é a flecha limite. O software ele não vai te falar, isso o engenheiro calculista ele tem que verificar. Ele vai te dar aqui os resultados, mas não vai falar para você se passou ou não nas verificações de flechas, né? E aqui, por exemplo, verificação de abertura de fissuras, né? Momentos fletores.
Aqui o modelo de dimensionamento, né, tanto das armaduras aí, o que foi usado, né, modelo de cisalhamento, cortante atuante, aqui os esforços atuantes e uma série de outros esforços aí que podem ser verificados de acordo com a combinação adotada, né. Então a gente pode ter aqui no pórtico 3D, a gente não consegue visualizar essas lajes como grelha aqui na verdade, né? Porque aqui o software ele já faz essa análise da seguinte forma que estava sendo apresentada no slide, né? Eu tenho a grelha de laje, onde essa viga está representada por essa barra aqui, ela já pega todos os esforços aqui como um todo e vai transferir para os pilares. Então aqui eu tenho os momentos torsores aqui nas vigas. Eu posso visualizar aqui, nesse caso, os esforços axiais, ó. Então, né, está apresentando aqui os esforços, né? Então, tenho aqui 45,28 toneladas de força nesse pilar aqui, que está mais em azul, ó. Te encostando aqui o mouse, o cursor na barra, ele consegue te mostrar, né? Então, praticamente aqui o meu pilar mais carregado é esse, né? Então, eu posso verificar também os meus deslocamentos aí. Posso aumentar um pouco essa escala aqui. Olha, dá para a gente ver um pouco mais aí como que fica a estrutura deformada, certo? A gente pode verificar também os esforços cortantes, né? Eu posso diminuir um pouco a escala aqui. Consegue verificar aí os esforços, o modelo elástico, os momentos fletores, né? Nas vigas e nos pilares, certo? E agora eu quero mostrar para vocês aqui na planta do pavimento superior da primeira laje. Eu quero mostrar aqui as vigas, né? Temos aqui uma viga, a viga 1, por exemplo, esse é o detalhamento. Aqui eu tenho a carga que ela está recebendo, carga linear de 499,20 kgfm por metro. Aqui já o comprimento da barra que foi usado no cálculo, a seção, o meu BW, o meu H, os nós de apoio, né, ela está apoiada em 2 pilares, e aqui eu vou ter a armadura, as armaduras, né, superior negativa, e aqui no vão eu vou ter a armadura positiva inferior, né. Então vamos aqui ver vigas, reações, flechas. Então o programa ele me dá essa opção de visualizar as flechas dos elementos, né? Então, por exemplo, aqui a minha viga V3, nesse ponto aqui eu tenho uma flecha de 0,63. Essa flecha, a NBR 1018, ela traz também aí um item que fala sobre a flecha máxima na viga, né? Então aqui, por exemplo, onde tem alvenaria embaixo da viga, a flecha máxima deve ser 15 mm. Então nesse caso aqui, segundo esse item da norma, o meu projeto ele não atenderia esse quesito da norma da flecha do deslocamento máximo se for ter parede de alvenaria embaixo, né? No que diz respeito à flecha máxima permitida aqui pelo vão, essa flecha está dentro do limite. Mas, porque se fosse utilizada aqui, for colocada a alvenaria aqui embaixo, ela não estaria conforme a exigência da norma, né? Então, uma coisa que é bem interessante, e talvez nem todo mundo sabe, mas cabe falar, a flecha da viga, ela vai influenciar diretamente na flecha da laje. Por quê? Porque as lajes e as vigas, elas são analisadas de uma forma única, né? Ou seja, é criada uma grelha de barras de vigas e de laje. Se a minha barra da viga tem uma flecha, por exemplo, igual essa daqui de 1,75, nesse ponto aqui, muito provavelmente a minha laje vai ter uma flecha dessa mesma magnitude, certo? Então é bom verificar aí as flechas, não só em vez de aumentar, né? Não ser simplesmente um operador de joystick só mudando a altura de seção da laje, da viga, né? Vamos aprender aí, pessoal, a utilizar o software, a utilizar aquilo que ele tem de melhor, que ele pode oferecer de melhor, para que a gente possa otimizar o nosso dimensionamento estrutural. Então, eu estou com um projeto aí de gravar alguns vídeos aí nos próximos
dias aí ao longo desse final de dezembro aí de 2017 início de 2018, né? A gente está também lançando aí alguns cursos do Software Beric e do Software TQS, que é uma parceria aí com um colega de profissão aí do estado do Maranhão, aqui do próprio estado do Pará, né? E também estamos abertos aí a convites aí além Brasil. Então, pessoal, eu quero mostrar aqui para vocês o dimensionamento dos pilares, né? O detalhamento, aqui eu consigo visualizar também a barra. Então, aqui eu tenho aqui um detalhamento de um lance, de um pilar, né? Eu tenho um pilar de 14 por 40 e ele tem 6 barras de 12,5 milímetros com comprimento de 3 metros, né? Essa aqui, no caso, é uma fase de verificação, né? Então, esse projeto aqui ele já foi um projeto finalizado, mas por algum motivo aqui nesse novo processamento que eu fiz, esses dois pilares eles não passaram no cálculo. Aqui eu não vou entrar em detalhe nisso agora, estou só fazendo uma breve apresentação, né? Pode visualizar aqui a planta de forma, né? Então, como que é uma planta de forma de um projeto estrutural? Dessa forma aqui que a gente está acabando de visualizar na tela do computador. Bom, do software Beric é basicamente isso, né? Tá aí o modelo estrutural, tá aqui o pórtico espacial, né? Versão aí de barras, né? A gente já visualizou os esforços aí axiais, visualizamos aí a grelha em 3D e agora eu vou estar mostrando um pouco para vocês aqui do software TQS. Então, pessoal, aqui o software TQS, né? Essa é a plataforma do TQS, um pouco diferente aí da plataforma do Eberic. Então, eu tenho aqui um projeto de um edifício que eu já fiz e ele está todo aí dimensionado. Ele tem um pavimento térreo, primeiro pavimento e um pavimento que é a cobertura o terraço e aqui uma laje de caixa d'água, né? Então, aqui eu tenho o pavimento térreo, vou abrir aqui um modelador estrutural. Essa área é onde eu faço o meu lançamento estrutural. Aqui eu escondi a arquitetura, mas se eu vim aqui, por exemplo, e clicar aqui, ó, tá no X aqui visível, fechar, eu vou conseguir aqui, ó, ver a minha arquitetura. Isso também estava sendo possível ver lá no Eberic, né? E aqui a gente pode esconder aqui. No caso, esse projeto já é um projeto finalizado, onde eu tenho, vou tirar aqui de novo essa imagem aqui da arquitetura, pronto. Aqui está o meu primeiro pavimento, onde eu tenho lajes também treliçadas, né? A minha planta de forma aí toda cotada, eu tenho laje treliçada unidirecional e lajes treliçadas bidirecional, né? Então aqui também usou-se a arquitetura para fazer essa modelagem, né? Sempre colocando os pilares aí dentro das paredes onde era possível, né? Onde não foi possível, ficou, né? Já o arquiteto ele já fez uma arquitetura aí pensando um pouco na parte estrutural, né? Então aqui é a planta de locação do software TQS, né? Eu gosto muito de criar esses eixos aqui com a locação. Isso eu já crio tanto para a planta de locação quanto para as outras partes do edifício, né? Os outros pavimentos. Os eixos eles são válidos para toda a estrutura, certo? Então aqui eu tenho a fundação, meu pavimento térreo, primeiro pavimento e o segundo pavimento, e aqui o pavimento da caixa d'água. Então agora vamos visualizar um pouco aqui do edifício, né? Por exemplo, a grelha 3D aqui do primeiro pavimento. Visualizador de grelhas. Então, pessoal, aqui eu consigo ver, né, nitidamente aí os esforços em cada barra, conforme o software faz a análise, né? Então, aqui eu posso modificar aqui a minha combinação, por exemplo, aqui a permanente, a do peso próprio, e eu tenho aqui os meus esforços de momento fletor nas barras das lajes. Essa laje também ela é uma laje unidirecional, por isso só tenho barra em uma direção. Nesse caso aqui, que é uma escada ela é feita em concreto armado em duas direções, né? Então eu tenho barras na vertical e barras na horizontal, certo? Então, pessoal, eu posso visualizar aqui também os meus deslocamentos, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, deslocamento aqui de 1.9 nessa barra,
eu tenho aqui deslocamentos variáveis, né? No balanço aqui, por exemplo, está 3,5, né? Então, é muito interessante isso aqui na hora de verificar que tipo de armadura você vai colocar na sua estrutura, né? Então aqui eu tenho o momento nos cortantes, né? Deixa eu ver aqui de novo o momento em Y, isso, momento em Y. E aqui eu posso verificar onde eu estou tendo um esforço negativo ou positivo. Lembrando que todas essas lajes aqui, elas foram lançadas como lajes unidirecionais. Aqui no projeto, eu posso estar dando aqui uma verificada nas armaduras, né? Por exemplo, aqui, ó, essas duas lajes são essas lajes aqui desse canto, ó. Então eu tenho aqui esforços negativos. Então eu tenho barras para combater esse momento negativo aqui nesse ponto, certo? Então o software ele detalha aí a laje, ele coloca ferro negativo em todas as lajes, mesmo você colocando ela como sendo biapoiada. Então isso aqui parte de uma otimização do projeto, você conseguindo visualizar os esforços aqui na grelha de lajes e aqui no software, aqui na parte de lajes, eu consigo fazer uma edição rápida dessas armaduras, né? Nesse caso aqui eu já fiz essas edições, né? Eu já verifiquei todas elas e assim foi enviado para execução, né? Então aqui eu tenho os pilares, né? Como que é o dimensionamento? Eu fiz essa configuração no meu software para que eu tenha meus pilares emplumados. Então esse aqui é o dimensionamento básico do pilar, certo? Eu posso visualizar também, conforme eu mostrei aqui no software Beric, eu consigo aqui visualizar as flechas. Deixa eu só lembrar aqui onde que é. Então, pessoal, eu posso verificar aqui as minhas flechas, né? Tanto nas vigas quanto nas lajes. Eu posso vir aqui, ó, na grelha não linear e eu posso verificar essas flechas aqui de acordo com essa combinação aqui 13, combinação final, análise de resultados, análise não linear, rigidez final. Um pequeno erro aqui, eu teria que processar novamente a estrutura para visualizar, mas o software ele consegue mostrar aí para a gente essas flechas também. Dentro do TQS, é que o TQS ele já traz cadastrado aqui os limites, né, de flechas, tanto de viga quanto de laje, e ele vai te falar se essa viga ou essa laje vai estar passando aí na flecha, né? Então, pessoal, basicamente é isso aí, né? É muito rápido aqui, já vamos encerrar. Posteriormente nós vamos estar fazendo a gravação de alguns vídeos aí, tanto do TQS quanto do software Beric, e lançando aí para vocês. Então, dê o seu like aí no vídeo, se inscreva aí no nosso canal e deixe seu comentário aí. Segue a gente no Instagram, no Facebook aí, @engenheiropresley, e Projeto de Engenharia no Facebook aí. Então, muito obrigado.